fica, fica presa no lugar. E então me parece muito bom. Tem os irmãos de São Paulo que fazem incursões em carnaubeiras, no sertão de Pernambuco. Esse ano a gente mandou um casalzinho para lá, um casal que casou tem um ano, está lá. E, se Deus permitir, em janeiro a gente vai mandar um pastor de São Paulo para lá também. Eu acho que vocês conhecem o Jonathan Ferreira dos Santos, da Missão Antioquia. Claro que Rapaz, conheço. Conheço então, desde que eu me converti. Sempre foi uma pessoa... Olha, você agora me deu uma boa notícia, porque como é desde o tempo que eu me converti, eu nem sabia se ele já estava com o Senhor ou não. Porque é verdade, não estou brincando, não. Porque o é uma pessoa que Jonathan, sempre me inspirou. o Jonathan é um gigante. Ele está morando em Juazeiro do Norte. Tá de A brincadeira. Eu esposa estive dele lá há morreu. 3 anos atrás. Então, tem mais ou menos isso que ele mudou para lá. Ele foi diretor do seminário onde eu estudei. Então, a gente é muito amigo. E quando a gente vai para Carnaubeira, a gente passa em Juazeiro. E da congregação em Jundiaí tem um grupo que atende também o interior de Pernambuco. Eu sei que parece que a Igreja Brasileira está se abrindo para o norte e para o nordeste, o que é muito bom. Dia 9 agora de agosto, estou indo para o interior do Piauí, eu e minha esposa. Então, a gente tem que... Lá a gente começou uma congregação lá, e a gente vai dar assistência lá ao pastor que está lá. Fiquei boquiaberto com o grau de alcoolismo. As drogas começaram a chegar lá, e mesmo o povo sendo trabalhador, o povo é escravizado. O povo não tem o sentimento de progredir. Eles sabem tirar o sisal, eles só fazem isso. Se você falar outra coisa para eles, é muito difícil. Então, isso é uma escravatura mental. Fiquei impressionado com isso. E também essa questão da lei do crente, que falar que é crente, a gente falava que fazia parte da Igreja do Sertão, estava visitando eles, e também essa parte eu não vi, mas o Jorge falou que é muito forte. Quando eu não fui naquelas áreas que tem um pouco de indígenas, que tem um pouco daquela coisa mais pesada, que a gente aqui na cidade chamaria de candomblé, mas são as coisas indígenas que você nunca sabe o que é tradição e o que é coisa maligna, né? Aliás, dá para ver. Na verdade, a gente acha que é tudo do maligno, a maioria das coisas, né? E que vai se perpetuando. Os índios não estão mais nus, estão dentro de casas, mas algumas tradições, e aí você vê que muito cristão, quando está passando um sufoco, vai atrás do pajé indígena. Aí fica aquele sincretismo, na hora do sufoco, você vai atrás do que vai resolver o teu problema, que você pensa que vai resolver o teu problema de imediato. É verdade, é verdade. Esses irmãos de São Paulo, eles estão fazendo um projeto lá de biojoias, que lá tem muita pedra, cristal, pedra semi-preciosa, né? Então, eles estão fazendo um projeto de ensinar o pessoal lá a produzir biojoias. E está dando certo, viu? Dá emprego para aquele pessoal, dá um pouco de autonomia, não é? Que Deus dê graça a esses irmãos. Amém. Porque eu ouvi alguns relatos de irmãos que tentam empreender e, dependendo do tipo de prefeito que tem pela frente ou vereador, para eles não é interessante que o povo se sustente. É interessante que o povo dependa dos recursos do governo, dos quais eles são intermediários, e dessa forma eles fazem do povo uma boiada. É impressionante quando você vai para o interior e toma conhecimento de vários irmãos que têm
iniciativas, mas dependendo do tipo de prefeito, ele só coloca dificuldade. O prefeito dessa cidade lá já foi procurar a gente, mas a gente é que oferece as coisas para ele. A gente não aceita a ajuda deles. Isso é ótimo. A gente não aceita. Porque toda ajuda um dia tem que ser paga, né? Isso. E a gente não quer pagar nada. Mas é isso, gente. Como é que está o frio aí? Eu estou pegando 7 ou 8 graus aqui em Atibaia hoje. Estou aqui com a família. Ah, que bom. Que bom. O Rio está 18, aqui hoje né? de manhã. Aqui hoje de manhã, às 8 horas da manhã, estava 1 grau, com sensação térmica de 3, menos 3. E amanhã cedo está se esperando menos 5, amanhã de manhã. Que delícia. E o sol, aquele sol brilhante, que você chega lá, olha para o sol, aí quando você repara, ele está de cachecol. Nem ele está aguentando, viu? Essa foi boa. Pois é. Mas é isso, gente. Vamos orar? Vamos orar. Vamos. Amém. Você ora por nós, William? Senhor, queremos te consagrar esse tempo. Obrigado porque a gente pode matar a saudade de ver o rostinho dos irmãos, né? Mas a gente quer ouvir a tua voz, Senhor. É do Senhor que a gente tem mais saudade, é do Senhor que a gente mais precisa. A gente quer pedir que o Senhor dê graça e sabedoria para o Jamê ser instrumento do Senhor para compartilhar aquilo que o Senhor deu para ele enxergar na vida de Neemias e o que mais o Senhor colocar no coração dele para repartir com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, nós estamos falando dos contra-ataques, né? Ou ataques do inimigo contra a obra que Neemias estava fazendo. É muito importante a gente lembrar que a obra maior não foi a restauração dos muros. A obra maior foi a restauração da identidade de um povo. Quando um povo perde os seus muros, ele perde, não é a sua identidade. É um povo que permite que muita coisa entre na cidade, muita coisa que muda a cultura e, por fim, muda a identidade do povo. Um grupo que pertencia ao ministério sacerdotal, quando foi levado para cativeiro em Babilônia, foi um grupo que foi para o Egito. E Deus permitiu que eles fossem. E, na volta, eles não podiam mais prestar serviço no ministério, exatamente porque eles não sabiam quem era o pai. Eles perderam a referência de paternidade, correto? Isso é uma consequência de uma cidade sem muro, é consequência de uma igreja que não tem limite, ou de pessoas que não têm limites pessoais, discípulos sem limites, se a gente pode chamar de discípulo, né? E hoje a gente vê muito isso, irmãos que caminham assim como é que eu diria, caminham ali no, como é que fala, no pavimento ao lado, como é que é, no acostamento, caminham no acostamento, e é uma vida que parece certa, parece torta, pessoa que costuma levar vantagem em tudo. Então, tudo isso fala de uma cidade sem muros. O muro, ele cumpre 2 funções. A primeira função é não permitir que o inimigo ataque, mas a outra função é não permitir que a gente saia, correto? Então, nós precisamos restaurar muros na nossa vida. Quando eu penso nesse aspecto, eu penso numa história que está lá em Provérbios 7. Vocês têm um pouquinho de paciência, que daqui a pouco eu entro nos ataques, tá? Em Provérbios 7, vocês se lembram, o escritor diz assim: vi por entre as grades da minha janela um homem falto de sabedoria, ou seja, um tolo.
E eu pensava, mas por que ele viu que era tolo? Tinha alguma frase na camisa dele, tinha alguma coisa, uma bandana na testa que diria ou dizia que ele era tolo? O próprio texto explica que ele diz que eu vi passar na porta da mulher prostituta. Passava a tarde, a tardezinha, a noite e a noite escura. Ou seja, ele passou 4 vezes diante daquela porta. E o bom senso indica que você passando por um lugar perigoso, passe uma vez só, não passe 2 vezes. O Billy Graham, ele, numa palavra para jovens, ele diz que o grande problema não é a primeira olhada, é a segunda. É quando você não estabelece um muro imediatamente, não estabelece um limite. E aquele rapaz, ele caiu por quê? Porque passou diversas vezes pelo mesmo lugar perigoso e, por fim, caiu. Uma vez eu estava num encontro de jovens, ministrando, claro, ali na praia de Itaipu, em Niterói. Eu ministrava e, num momento de folga, um rapaz veio me pedir que eu orasse por ele, porque ele estava passando uma tentação muito grande. Ele dizia que ele ia na banca comprar o jornal e via aquelas fotos de mulheres seminuas e ele ficava tentado. Ele falou, você ora por mim? Eu falei, eu oro. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, ajuda esse rapaz nunca mais ir numa banca de revista. Quer dizer, eu ia orar para... Faltava muro, né? Faltava muro. E muro, muitas vezes, não é fechar os olhos, é mudar de caminho. É a instrução que Paulo dá a Timóteo, né? Foge das paixões da sociedade. Foge disso. Então, nós, os cristãos, nós precisamos estabelecer muros. Até aqui eu vou, até esse lugar eu passo. O meu limite é esse, eu não posso andar. Não é? Certas companhias, você tem que estabelecer muro. A Escritura diz que a gente não pode andar com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, for uma pessoa que não tem limite, porque é mais fácil a gente aprender com aquele que não tem limite do que a gente ensiná-lo a ter limite. Então, nós precisamos de muros. Então, toda essa história da restauração dos muros fala muito da restauração dos limites na vida de um povo. Fala de proteção e fala também de cuidado. Mas, voltando lá para o Provérbios 7, para mim o que me chama a atenção é que ele diz assim, vi por entre as grades da minha janela. Ou seja, tinha grade na janela dele. Ou seja, isso não era prisão, era proteção. Ele não podia sair dali, ele estava guardado. Então, nós precisamos assim pedir para Deus ajudar a gente a fortificar aqueles lugares baixos, né? Como nós já aprendemos em Neemias. Ele viu que havia lugares baixos ainda, então ele colocou os pais de família atrás daqueles lugares, que eram os lugares que precisavam ser fortificados. Cada um de nós tem lugares baixos, não é? Nós ainda não chegamos, olhando de uma maneira geral para a igreja, nós ainda não chegamos àquele lugar onde toda a nossa vida está fortificada. Eu digo que a resistência de Jamê, ela é comparável à casca de um ovo. Então, sabendo que eu sou frágil, eu procuro me cuidar. Sabendo que eu sou frágil, eu tenho procurado evitar situações que vão me trazer problemas ou vão me provocar pensamentos ou atitudes que não condizem, né, com a vida de um discípulo. Então, a primeira coisa que ele fez foi, então, restaurar o muro, que protege e também não deixa a pessoa passar o limite. Oi, minha querida, tudo bem? Bom ver vocês, viu? Muita saudade, viu? Pois é, vocês não aparecem aqui? Não, eu falei, quando ele falou que a gente ia para Atibaia, eu falei, amor, é perto do Jamê? É pertinho. É tão distante quanto o Rio de Janeiro. Não, é 1.000 quilômetros só, ué. É muito longe. Eu tenho que fazer alguma coisa aí nas minhas férias. Pois é. Uma desculpa.
Mas não quero te atrapalhar, não. Muito obrigada, tá? Não, tudo bem. Tudo bem. Então, ele restaurou os muros, mas, acima de tudo, ele restaurou a identidade do povo. Correto? Neemias, ele restaurou o altar, restaura a comunhão com o povo, e é isso que produz a nossa identidade. A nossa identidade vem do nosso Pai eterno. Você não vai ganhar sua identidade sem uma relação com Deus. É o Pai que nos dá a identidade. É muito interessante você olhar as genealogias, e lá a genealogia está assim, é fulano, que é filho de fulano. Ou seja, a minha identidade está naquele que me gerou. E tanto pode ser no aspecto natural, mas principalmente no aspecto espiritual. Correto? Então, é o meu Pai que me gerou. Quando esse povo chega em Jerusalém, esses sacerdotes não podiam ministrar, porque perderam a sua identidade, não sabia de quem era filho, então não pôde ministrar no altar, não podia servir no templo. Correto? Então, nós precisamos disso. Então, Neemias trabalhou nisso. Então, foi uma obra muito profunda. Não foi uma obra só natural. Foi uma obra espiritual. Vocês se lembram que, em um dos ataques, aqueles 3 homens, Sambalat, Rezém e Tobias, eles assim, por acaso, se restaurará o sacrifício? Se restaurará o sacrifício? Então, o objetivo deles era impedir que o povo fosse um povo de sacrifício. Eles queriam impedir que aquele povo fosse um povo que se devotasse ao Senhor. Correto? E hoje nós vivemos no século da falta de sacrifício. Nós somos um povo assim que foge de sacrifício, como diziam os antigos, né? Como o diabo foge da cruz. Realmente eu não sei se o diabo foge da cruz, estou só usando o ditado. Mas nós fugimos do sacrifício. Claro, ninguém gosta de sofrer, mas Pedro diz que para isso nós somos chamados. Fomos chamados para o sacrifício. Fomos chamados para uma entrega. Fomos chamados para uma devoção concreta. Não uma devoção no sentido de uma oração, uma leitura da palavra, mas uma devoção que pega o nosso coração e leva o coração da gente a uma total dedicação ao Senhor. Claro que quando chega num ponto desse, a gente vai ter que sacrificar algumas coisas que antes eram para nós. A gente vai ter que sacrificar algumas coisas que a gente gostava de fazer. Entendeu? Então, a vida do povo foi restaurada também nesse aspecto de sacrifício. Mais tarde, lá para o capítulo 12, capítulo 13, quando assim já está formado o templo, já está formado o sacrifício, os sacerdotes estavam cuidando ali, ainda naquele momento, que nós vamos ver mais tarde aqui, ainda naquele momento, os inimigos tentavam entrar de forma diferente, com o objetivo de acabar com o sacrifício, de acabar com a vida espiritual do povo. Bom, vamos chegar no capítulo, no ataque número 8, não é? Que a gente parou nele, quando a gente falou de engano, chamada para o descanso, quando eles chamam Neemias para ir para o Vale de Ono. O Vale de Ono era um lugar extremamente agradável. E é um chamado muito, vamos dizer, muito coerente, porque um homem como Neemias, que trabalhando quase sem parar, o chamado que ele mais poderia atender é o chamado para dar uma descansada. Mas Neemias, ele responde da maneira como ele respondeu. Ele disse, eu não posso fazer isso, porque eu estou envolvido numa grande obra. Eu estou envolvido num grande trabalho e eu não posso abandonar. Então, a tentativa foi assim, olha, para um pouco, não se entrega tanto, você tem se sacrificado muito, você está correndo o risco de ser um fanático. E a gente ouve muito isso. E, infelizmente, muitas vezes a gente também pensa assim. Mas, amados, a vida com o Senhor Jesus Cristo é uma entrega 100%. É uma entrega total. Assim como Jesus Cristo se entregou por nós
100%, deixando a sua posição de Deus, deixando o seu trono na glória, não é? E descendo até nós, foi o sacrifício total. E esse é o padrão. Eu creio que a igreja dos últimos dias, e eu creio também que esses últimos dias já chegaram. Não é alguma coisa para muitos anos, não. Nós já estamos nos últimos dias. E a igreja vai ser uma igreja de sacrifício. Vai ser uma igreja que se entrega ao Senhor. Vai ser uma igreja que não mede esforços. Vai ser aquele povo que não fica dizendo é muito para mim, é muito pesado, é muito esforço. Como eu já vi pessoas falar, dizendo assim, cuidar de gente é muito complicado. Mas, amado, o nosso trabalho é só esse, é cuidar de gente. Nós não temos outro trabalho. Eu estava pregando agora aqui uma série de palavras a respeito de mordomia e comentava com os irmãos sobre isso, né? Nós vivemos para cuidar de outros, nós não temos outra ocupação. E eu comentava que nós temos algumas coisas que nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos 4 coisas nós precisamos. Desculpa, eu estou assim, alargando a banda aí. Eu estou alargando a banda, mas a gente precisa assim, de estar preparado em cima de 4 coisas. A primeira delas é aquela pergunta que Jesus Cristo faz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Então, nós precisamos cuidar disso, porque é isso que o Senhor está esperando encontrar, pessoas com o coração cheio de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Mas a fé ela é provada. A fé é provada. Tudo que Deus nos dá é provado, porque Ele vai fazer crescer, fortalecer e incrustar em nós as suas coisas. Então, a primeira coisa é essa. Deus quer achar fé na terra. Depois ele fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós não podemos descuidar da nossa santificação. Nós não podemos descuidar de uma vida de santidade, de uma vida de pureza. Para isso, eu não estou convidando a vocês a entrar num convento, a fugir para o deserto. Não, é no ambiente que a gente está. É nesse ambiente que Deus quer que a gente seja santo. Santidade em 2 aspectos. É o primeiro deles, é separação para Deus. Você se separa para Deus, você se dedica a Deus. Você devota o seu coração, consagra o seu coração a Deus. E outro aspecto, que é, vamos dizer, complementar a isso, você se separa do mundo. E eu tenho falado para os irmãos, quanto mais você se aproximar do mundo, mais você se separa de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você se separa do mundo. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Uma terceira coisa que eu comentei com os irmãos é que Jesus pergunta, bem-aventurado, não pergunta, ele afirma, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor encontrar alimentando os seus conservos, ou seja, cuidando dos irmãos, alimentando os irmãos. Amados, Deus quer nos encontrar cuidando uns dos outros, sustentando uns aos outros, suportando uns aos outros. E o 4º ponto é que a vontade de Deus diz para nós que Ele não quer perder ninguém. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, eu propus essas 4 coisas para a gente se preparar para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, relembra aí, propus. Vamos relembrar. Então, vamos lá. Fala aí para mim. Primeiro ponto. Por acaso, ou porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ok. O que é que nós vamos responder? Vamos dizer assim, sim, o Senhor vai encontrar, porque o mundo está cheio de fé. Amém. Né? O segundo ponto, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor.
O terceiro ponto, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor encontrar, alimentando seus conservos, seus irmãos, seus amigos de igreja. E o quarto ponto, Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade do Senhor Jesus Cristo. Então, esses 4 pontos se referem à vinda de Jesus Cristo. Esses 4 pontos apontam para a volta de Jesus. Então, que a gente não fique assim, atirando em muita direção. Que a gente não fique assim, preocupado com muitas coisas. Mas essas 4, correto? O último ponto é a gente fazer discípulo, nesse 4º ponto. Pregar o evangelho, ganhar pessoas, cuidar delas. Se o Senhor nos achar nisso, amados, nós seremos bem-aventurados. Amém? Então, eu creio que fazendo isso, nós estaremos restaurando os muros da vida da igreja. É isso que Deus quer de nós. Então, o que eu estou querendo é colocar assim, a restauração dos muros como alguma coisa mais concreta, menos filosófica, menos espiritual e mais concreta. Por isso que eu estou oferecendo esses 4 pontos aí para os irmãos pensar, orar, discutir, correto? E aí, pode ter certeza absoluta que os ataques vêm. Os ataques vêm. Não se espante quando os ataques chegarem. Só para contar para vocês, eu tive 2 experiências na minha vida que foram muito fortes em termos assim, de ataque de Satanás. Quando eu comecei a estudar sobre a vida da igreja e pregar sobre o que é a igreja, eu recebi ataques que você não calculam. Assim, vinha sugestões de suicídio, entendeu? Porque o ataque foi muito grande, ataque dentro da igreja. Eu falava uma coisa, os irmãos entendiam outra, eles se levantavam contra. E, às vezes, eu estava dirigindo e eu vi aquela vozinha assim, bem... Não sei se vocês sabem que a palavra serpente no hebraico tem a ideia de sussurro. Não sei se vocês sabem disso. Então, ele não vem como um dragão. Eu digo que Satanás, ele fala conosco no nosso timbre de voz para a gente pensar que é a gente que está pensando. Então, ele não fala com timbre de voz de outro, ele fala com o nosso timbre de voz. Então, vinha aquela vozinha assim, dizia assim, se o seu carro bater naquele caminhão, você estará indo para o reino de Deus e todos os seus problemas se acabam. E eu aprendi a nem repreender. Assim, como diz o baiano, não vou dar ousadia de repreender, que ele fique falando sozinho. Mas foi muitas vezes isso, muitas vezes. E esses dias, quando eu comecei a falar sobre mordomia, o cuidado das riquezas, eu senti assim as mesmas afrontas de Satanás. Senti as mesmas afrontas. Eu estava vindo para a reunião, meu filho no carro comigo, falei, filho, ora aí, porque a coisa está feia. Ora aí, porque a minha vontade era não pregar, a minha vontade era dizer para os pastores, olha, vamos mudar a data, vamos fazer qualquer coisa aí. E quando eu cheguei lá no local da reunião, vieram 2 irmãos orar por mim. Eles pararam de olhar, veio outro irmão orando por mim. Uma senhora disse assim, Jamê, eu senti que você está entrando numa área de penumbra, que é essa área de administração das riquezas. E eu senti, Willy, a mesma coisa, Gilberto, a mesma coisa que eu sentia há anos atrás, há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar e pregar sobre a igreja. O que eu quero dizer com isso, contando esses fatos para vocês, é que quanto mais a gente define a vida, quanto mais a gente tem clareza de propósito, mais intenso serão os ataques contra nós. Nós não... Oi. Alguém pode perguntar assim, poxa, mas o Jamê é um cara tão consagrado, outra pessoa, né? Por que Deus permite esse tipo de afronta ou de ataque? Mas você mandou a carta a carta de agradecimento ao inimigo hoje, eu já compartilhei essa carta com os irmãos. Isso explica muito da obra que, enquanto a gente constrói os muros daquilo que o Senhor quer edificar,
tem uma obra sendo feita na gente também, né? E essa é igualmente importante. Eu só corrigiria uma coisa, eu não sou tão consagrado, tá? Mas eu diria, meu irmão, que quanto mais você define um papel, uma meta, um propósito, maior vai ser a oposição. Porque o diabo percebe que você está descobrindo a vontade de Deus. E a destruição dele é quando a igreja toda estiver fazendo a vontade do Senhor, salvando pessoas, trazendo suporte para cada membro da igreja. Isso é Isso aí é derrota. É aquele versículo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Totalmente. Totalmente. Mas depois eu vou te mandar um outro texto que eu escrevi, que é a razão dos sofrimentos. Então, na Bíblia, ele tem várias razões pelas quais a gente sofre. Mas uma delas é muito interessante, que diz que Deus permite batalhas para nos ensinar a lutar. Correto? Nos ensinar a lutar. Porque Deus não quer, assim, filhos com espinha de barbante. Deus quer filhos, assim, firmes, que depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É isso que ele quer. Então, muitas provas não têm a ver com o diabo, não tem a ver com pecado, tem a ver com treinamento, tem a ver com fortalecimento de caráter, fortalecimento de convicções, tem a ver com isso. Correto? Tem um tipo de árvore que quanto mais vento bate nela, mais a raiz aprofunda. E é o que Deus quer fazer com a gente. Deus não quer filhos fracos. Deus não quer filhos assim que caiam com qualquer coisa. Deus quer que a gente aprenda a vencer toda tentação que vem contra a gente. Agora, quando você falar de consagrado, uma pessoa assim muito consagrada, eu não posso deixar de pensar em Jesus Cristo, em Mateus 4, quando ele foi tentado de todas as formas. Não tem gente mais consagrada que ele, né? Mas se Jesus perdesse a batalha ali, nós hoje estaríamos no inferno. Correto? Então, muitas vezes, vem tentação contra nós, porque Satanás, ele vê o que vai acontecer. Aí uma outra discussão, né? Satanás sabe o futuro? A gente pode conversar sobre isso em outro dia. Mas ele sabe o que vai acontecer. É porque Satanás ele vive num lugar onde não há tempo. Tempo é uma condição totalmente humana. E Satanás vive num lugar onde não tem tempo. Então, ele sabe sim o futuro. Ele sabe. Quando ele tentou matar Moisés, quando Moisés era criança, quando ele tentou matar Jesus, quando Jesus era criança, será que ele não sabia o que ia acontecer? Será que ele não previa? Ele não sabia que aquele menino que nasceu era o Salvador do mundo, que ia pisar com a planta de seu pé na cabeça dele? Será que ele não sabia? Claro que sabia. Claro que sabia. Então, Satanás ele vem nos afrontar com ataques. Voltando aqui para o texto, um ataque muito forte é o ataque do engano, é um convite ao descanso, é um convite a você tirar o pé, não acelera tanto, não se entrega tanto, não seja fanático. Eu tenho quase certeza que se a gente perguntar para todos que estão participando desse momento, todos vão dizer que já ouviram uma voz assim, não se entregue tanto. Quando Jesus fala com Pedro, quando Pedro diz assim, tem compaixão de ti, lembra disso? Isso não te sucederá, tem compaixão de ti. Ou seja, você tem que ter pensamento positivo, Jesus. Você só pensa em coisa negativa. E o texto, a ideia ali é que ele pega Jesus pelo ombro e tenta acordar Jesus. Jesus vira para ele e diz, arreda de mim, Satanás, porque cogitas das coisas dos homens. E de que é que o homem cogita? De descanso, de parar um tempo, de ir pescar. Essas coisas não são pecaminosas. Elas são pecaminosas quando nos impedem de fazer a vontade do Senhor. O descanso é bom,
descanso na hora certa. Pescar é excelente, pescar na hora certa. Quando Pedro convida as pessoas para ir pescar, aquele convite não era um convite para ter um tempo de lazer. Ele estava saindo do que Deus queria, porque Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém, orando até que do alto fosse revestido com o Espírito Santo. Mas o que é que Pedro faz? Vou pescar. Ou seja, eu estou cansado dessa expectativa. É muita decepção. A gente esperava um Jesus que ia reinar e agora ele morre e nos abandona. Então, eu vou pescar. Os outros dizem, nós vamos com você. E vocês conhecem o resto da história. Não pescaram nenhum peixe. Porque quem está fora do lugar não pesca nada. Correto? Precisou uma interferência milagrosa de Jesus para que eles pudessem pescar. Então, pescar é bom na hora certa. Descansar é bom na medida certa. Correto? Jesus chamou o discípulo ao meio, vem à parte, vamos descansar, porque eles não tinham condição nem de almoçar, nem de comer. Mas quando a gente, sem uma direção de Deus, e sem ter trabalhado, sem ter se esforçado, procura descansar, aí a coisa está fora de lugar. Correto? Aí a coisa está fora de lugar. Mas, com tudo isso que eu quero dizer, as lutas são normais e comuns na vida cristã. Nós não podemos pensar que, pelo fato de termos muitas lutas e muitos ataques, isso é um sinal de que Deus não está conosco. Ao contrário. Ao contrário. Eu já vi gente dizer assim, olha, está tendo muito ataque, então acho que não é de Deus. Não é assim. Não é assim. É exatamente. Gasta um tempo lendo 2 Timóteo, gasta um tempo lendo 2 Coríntios. São livros de profundos sofrimentos. Profundo sofrimento. E quem? Paulo. Paulo, né? Então, era um homem que se dedicava, por isso tinha afronta, tinha confronto, tinha luta contra ele. O nono sofrimento, o nono ataque, capítulo 6, versículo 6, é calúnia. Calúnia. E é aqui que entra aquela carta que eu mandei para vocês hoje aí, que eu prometi várias vezes e hoje eu consegui cumprir. Perdoa, Matos. Perdoa, viu? Mas calúnia. O que é calúnia? A Lu pediu para dar um recado aqui. Ela pediu para dizer que a gente não está com pressa nenhuma. Até a volta de Jesus, todas as últimas quartas são suas. Tem pressa nenhuma. Tá bom. Tá bom. Então, a calúnia é uma verdade falada por um inimigo. Correto? E pode não ser aliás, não é uma verdade, né? A difamação, que é espalhar uma verdade a respeito de alguém. A calúnia é uma afirmação em cima de uma mentira. Correto? E o que é que eu tenho que fazer com a calúnia ou com a difamação? Aí que eu digo que a carta, essa aí ajuda muito. Eu tenho que pegar aquilo que é dito contra mim e, ao invés de eu lutar contra a pessoa e tentar me justificar, eu tenho que ir para Deus, fazer o que Ezequias fez. Quando o Nebuzaradã trouxe uma carta para Ezequias, dizendo assim, vocês vão ser livres da minha força, dos meus ataques, qual das nações com as quais eu lutei, que o seu Deus apareceu e livrou? Nenhuma. E ele, inclusive, diz assim, Deus entregou você nas minhas mãos. Quer dizer, o sujeito era metido. O sujeito era terrível. O que Ezequias faz? Aliás, eles pediram, inclusive, para esse capitão não falar em hebraico, porque ele não queria que as pessoas que estivessem ali nos muros ouvissem ele falar em hebraico e o coração se entristecesse. Aí ele falou, não, vou continuar falando em hebraico, e foi falando contra Deus. O que Ezequias fez? Ele pegou tudo aquilo e falou, tudo isso aí vem com o endereço errado, porque não é para mim que ele está falando. Essas coisas que ele está falando é contra Deus. Aí ele levou para Deus, olha, Deus, ele está falando isso aí, não tem nada a ver comigo, porque ele ofendeu o Senhor. Quando Satanás vier contra nós,
nós temos que aprender a levar para Deus, aprender a conversar com Deus, sem nenhuma revolta. A pessoa falou que você mente, chega diante de Deus, fala: Deus, eu minto, mas não com espírito de autocondenação, não com atitude de autocondenação. Jesus falou uma coisa interessante, segundo Pedro, porque diz que quando Jesus Cristo era ameaçado, ele não ameaçava. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. E diz assim: mas ele se entregava ao reto juiz. Não diz que ele se entregava ao advogado, ele se entregava ao juiz. Para Deus, julga isso aí. Julga se é verdade. Mostra se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos aproveitar a investida de pessoas para a gente se colocar diante de Deus. Porque, às vezes, a pessoa está falando uma verdade. E se eu fechar o meu coração, aquilo ali não vai ser de proveito para mim. Então, que Deus nos ajude a ouvir tanto a calúnia quanto a difamação e não permitir que essas coisas cheguem no coração da gente. Correto? Não deixar chegar ali. Eu não sei quem foi que escreveu sobre isso, sobre o que eu vou falar. Eu achava que era um autor, mas o irmão falou que não. Naquele livro, O Perfil dos Três Reis, eu achei que estava naquele livro, mas não. Que quando ele fala do texto sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Eu achava que nesse texto, que diz assim: eu não posso impedir que as setas me atinjam, mas eu tenho que impedir que elas cheguem ao coração. Porque se a seta chegar ao coração, aí é meia batalha perdida. Correto? Aí eu vou me ressentir, eu vou lutar contra pessoas, ao invés de resistir ao diabo, eu vou me levantar até contra Deus. Deus, por que é que o Senhor permite que as pessoas falem isso de mim? Afinal, não sou teu filho. E muitas vezes é o próprio Deus que permite, para mostrar áreas fracas na minha vida. Quando Davi estava sendo deposto do trono pelo filho, eu imagino, Gilberto, que situação desse homem. Davi, um homem que teve 3 unções, um homem que tinha certeza absoluta que aquele era o lugar dele. Aí o filho se levanta e depõe. Aí ele vai saindo da cidade. Aí aparece lá alguém, um tal de Simei, e começa a jogar pedra nele. Aí o comandante, o general lá de Davi, fala assim: o senhor não quer que eu corte a cabeça dele? Ele fala: não, se Deus levantou ele para jogar pedra em mim, eu não posso ir contra ele. Ou seja... Aquilo ali é um ensino muito que mexe muito com a gente, né? Meu Deus, meu Deus. Ele entendeu que aquela mão do Simei estava sendo movida por Deus. Aí, às vezes, a gente fica brigando com a mão que joga pedra, ao invés de entender que foi Deus que provocou a coisa. Correto? Afinal, um dos textos que mais nós decoramos nessa igreja chamada Igreja de Restauração é que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Meu Deus, como a gente decorou esse versículo tão bem, mas como a gente reage tão mal nos momentos desagradáveis da vida. Correto? Então, como enfrentar a calúnia? Colocando diante de Deus. E o intuito de Satanás com aquela calúnia não era desonrar Neemias, era parar a reconstrução dos muros. E um homem que aceita a calúnia, no fim, ele se desvia daquilo que Deus quer na sua vida. E essas coisas, mas são exatamente para tirar da gente o alvo que Deus quer nos dar. Algum comentário em cima disso, antes da gente passar? O 10º ataque... Só perguntar se você vai mencionar alguma coisa sobre a carta que eu enviei para o pessoal. Pode falar. Não, pois é, Pode eu fiquei encantado com a carta. Vou até abrir ela aqui. Uhum. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, né? Mas a carta é um agradecimento. Né? E eu vou ler um pedacinho aqui, porque é sensacional, né?
E se você consegue compartilhar ela, é possível? Já coloquei nos grupos todos, Gil. Meu querido inimigo. É uma carta de agradecimento. A Lu tá dizendo que para não fazer isso aqui não. Porque senão vai gastar muito tempo. Não, mas pelo menos um pedacinho aí. Então, ele fala que... Para ilustrar. Os amigos deles, o autor diz que os amigos dele jamais o ofenderiam, né? E jamais mostrariam para ele as áreas de fraqueza dele, né? Que o amigo encoraja, o amigo elogia, o amigo ama. Mas o inimigo não. O inimigo vai com o dedo na ferida. E que isso para ele, para o autor aqui, capacidade de fazer o mal, né? Mostra para ele o coração dele, a capacidade de fazer o mal e como ele precisava ser ainda trabalhado por Deus, e que o inimigo foi usado para mostrar essas áreas sensíveis, né? E como que Deus o ajudou usando essa investida tão pesada do inimigo. Então, qual a lição? Quando caluniarem você, quando difamarem você, vai para Deus. Vai para Deus. Faz como o lutador de jiu-jitsu faz. Quando alguém vem com a força contra ele, ele usa a força do inimigo para derrubá-lo. Correto? E não, a palavra diz, não resistais ao perverso. Ou seja, não ofereça resistência a quem te calunia, a quem lhe ofende. Joga para Deus, porque Deus é o nosso reto juiz. Não adianta a gente ser simétrico com aquele que nos... Né? Se você ser simétrico, você vai levar um soco, vai dar um soco. Que isso resolve. Exato. E aí você baixa o seu padrão, né? Exatamente. Baixa o padrão. Tem outra história muito bonita, que é a história de Davi. Pode falar bem. E quando alguém te ferir, assim, né? Examina seu coração, né? Porque quando a gente é ferido, a gente se sente injustiçado, e porque a gente acha que está na justiça, a gente acha que tem direito de reagir, né? Ou de retalhar, ou desprezar. Ou até de se defender, né? Ou levantar muro, né? E aí você vê como seu coração é maligno. Porque se não tivesse sido ferido, você não veria a sua capacidade de reagir tão mal. E aí você vê como você é muito diferente de Jesus. Porque Jesus, ele sendo ferido, ele não revidava, sendo caluniado, ele não... Foi levado como ovelha muda ao matadouro. Por isso que o inimigo é tão precioso, né? Mas vai, por favor. Eu diria assim, nunca se defenda. Amém. Ou você assina uma procuração para Jesus como advogado lhe defender, ou você toma dele a procuração. E você mesmo se defenda. Nunca se defenda. Nunca, nunca, nunca. Vai dizer, mas a pessoa está caluniando. Entregue-se ao reto juiz. Amém? Para mim, essa é uma lição das mais importantes. Nunca se defenda. O 10º ataque, ele é muito sutil. Você de 3 Reis? Ele já comentou. Sim. 4 vezes. Eu li umas 8, eu li umas 10. Isso aí eu tenho que ler quase todo ano. O problema daquele livro, Luciano, é que às vezes você acha que você é Davi, outra vez você acha que é Absalão, outra vez você acha que você é Saul. Você troca de reinado todo ano. Uma crise de identidade fantástica esse livro, né? Gosto muito dele. Também. Engano espiritual. Vamos nos proteger no templo. Vamos entrar no templo. Engano espiritual. E o interessante é que Neemias, ele volta para a palavra. Como é que um homem como eu entraria no templo e permaneceria vivo? Engano espiritual. Eu fico abismado com a quantidade de engano espiritual que está no céu hoje, que está por aí vagando. Não é? No tempo dos que eu chamo de interneteólogos, não é? Pessoas aí, pregadores fantásticos da internet, pregando cada coisa terrível, terrível, terrível. Tem uns casos assim que eu nem gosto de lembrar, tem outros nem tanto. Muita bobagem falada, muita bobagem. Mas a nossa segurança é o que a palavra diz. Se a palavra não diz, eu não devo nem crer, nem pregar.
A palavra, ela é clara, ela é lâmpada que ilumina o nosso caminho, que ilumina os nossos pés. É a palavra. Tem dúvida? Vai para a palavra. Tem dúvida? Pergunta ao Senhor. E a palavra vai esclarecer. Correto? A gente não pode permitir nenhum engano. O convite para entrar no templo era uma cilada do diabo. E quantas vezes o inimigo fica tentando levar a gente para o engano. Ele discerne, correto? Ele tem discernimento espiritual e não vai na conversa dos seus inimigos para entrar no templo. Isso está no capítulo 6, versículo 10. No versículo 17, tem aí um outro tipo de ataque. É quando o povo de Deus faz alianças com o povo do mundo. Correto? As alianças começam a acontecer. A aliança de Eliasibe com Tobias, escrevendo cartas de uns para com os outros. Amados, é muito importante que a gente discirna as pessoas com quem a gente tem comunhão. Relacionamento a gente pode ter com qualquer um. Jesus, ele sentava com publicano, conversava com fariseu, conversava com prostituta, mas comunhão ele tinha com poucos. As pessoas com as quais ele tinha relacionamento tinham um alvo, que era pregar o evangelho para elas, ganhar o coração delas. É importante, Jamir, porque eu já vi você falar isso. Relacionamento é você ter troca, conversa. Agora, comunhão é ter em comum, não é isso? Já ouvi você quem tem um só coração. Quem tem um só coração. Com essa eu posso ter comunhão. Como assim? Correto? Com aqueles que têm o Espírito de Cristo. Com as pessoas do mundo, eu posso ter relacionamento porque são meu campo missionário. Eu não posso cortar o relacionamento, porque são pontes que vão me ajudar a trazer as pessoas para o Senhor. Agora, comunhão, no sentido de abrir o coração, de ter os mesmos alvos, de ter os mesmos desejos, isso não. Isso não, hipótese nenhuma. Vocês se lembram da história dos gibeonitas, correto? Não sei quantos se lembram, mas os gibeonitas, eles estavam vendo o povo de Deus derrotando todos os inimigos. O que é que eles fazem? Eles pegam roupa velha, eles pegam odres velhos, eles pegam pão embolorado e se enchem de poeira e vão se encontrar com Josué. E olha, nós viemos aqui, Josué, para fazer uma aliança com vocês. E de onde é que vocês são? Ah, nós somos de muito longe. Quando a gente saiu de lá, o pão estava fresquinho e o pão agora está embolorado. Josué acreditou e fez aliança com eles. E isso foi espinho na carne do povo de Deus. Quando ele descobre com quem ele faz, ele não podia desfazer a aliança. Ele não podia voltar atrás. Ele põe o povo para ser carregador de água, cortar lenha e tudo, mas ele fez uma aliança que Deus não queria que eles fizessem. Então, que as nossas amizades possam ter assim, uma terceira figura entre nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa trazer Jesus para as nossas amizades. Se você não consegue trazer Jesus para as conversas, se você não consegue trazer Jesus para esse relacionamento não presta. Tem uma situação que eu passei que eu me envergonho até hoje. Eu gosto muito de contar casos, contar piada, contar histórias. E eu estava numa reunião do Conselho de Pastores. E tinha um dos pastores que eu sabia que ele gostava também. E ele estava calado o tempo todo. Um contava uma história, outro contava outra, contava uma piada, outro contava outra, e ele calado. Aí um dos pastores falou: fulano, você não vai contar a sua piada? Ele falou: não, eu quero ver até onde o nível vai baixar para ver se eu posso contar a minha. Ninguém mais contou nada. Para não correr o risco dele contar as piadas dele. Então, são pessoas... A amizade, ela é muito interessante.
Se o Senhor não estiver no meio, a amizade tende a corromper o costume. Todos nós sabemos disso. Quanto mais amizade com alguém, mais intimidade se tem. Por isso que é importante que o Senhor Jesus esteja nessas amizades, para a gente não fazer alianças erradas, alianças que virão contra nós. Correto? O 12º ataque, aliás, a resposta está no capítulo 7, verso 3, e no capítulo 13, verso 20, quando ele chega e quebra isso, e corta isso. E uma das alianças, isso aqui já nós estamos falando da volta de Neemias, quando ele passa 2 anos na Babilônia. Ele fica 12 anos em Jerusalém, fica 2 anos na Babilônia e volta. Quando ele volta, o povo se casou com mulheres estrangeiras. Eliasibe, ele se aparentou com Tobias e trouxe o filho de Tobias para morar na casa do tesouro. Ou seja, o que é que aconteceu? A casa do tesouro era o lugar onde as pessoas traziam as riquezas para o sustento do ministério. E durante o tempo que Neemias esteve à frente do povo, no período do governo de Neemias, Sanbalat, Tobias e Gesem não conseguiram entrar em Jerusalém. Quando Neemias sai por esse período, o que eles fazem? Eles, por uma aliança, eles entram na cidade de Deus, por uma aliança. Ou seja, eles não conseguiram entrar com espada, então eles entram com uma aliança. E para onde eles vão? Para o lugar do tesouro. Como eu disse, era dali que saía o sustento para os levitas. Os levitas, não tendo o que comer, cada um foi para o seu lugar e foi cuidar da sua terra. Qual a consequência? Os sacrifícios pararam. Ou seja, o que o inimigo tentou fazer lá no começo para impedir o sacrifício, com armas, com todo tipo de ataque, ele conseguiu com a aliança errada. Não sei se eu estou conseguindo expressar, mas ele não conseguiu assim com ameaça, porque ele ameaçou muitas vezes, com mentira, com calúnia, com difamação. Ele não conseguiu. Como é que ele conseguiu? Com uma aliança errada. E foi entrando sorrateiramente. Entrou no lugar do tesouro. Mas o objetivo do inimigo não é nos dar amigos do mundo. O objetivo do inimigo é pegar pessoas deles que entrem na vida da gente e mexam naqueles lugares mais sagrados do nosso coração. Então, que fique muito claro para nós com quem a gente deve ter comunhão e quem é nosso campo missionário. A gente tem que definir isso. Tem gente que é meu irmão, tem gente que eu reparto o meu coração com eles, mas tem pessoas que são meu campo missionário, que o fluxo o fluxo de caminhada, de transmissão, vai ser daqui para lá e não de lá para cá. Correto? Então, que a gente possa realmente discernir quem são os nossos verdadeiros amigos. Aí você fala assim, Jamil, mas não é discriminação? Claro que é. Claro que é. O Senhor não falou quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer? Não foi o Senhor que falou isso? Ora, se os santos que há na terra são os notáveis, nos quais Deus tem todo o prazer, o que é que sobra de prazer para Deus em relação às pessoas do mundo? Nada. Nada. As pessoas do mundo para Deus são um alvo de bênção, de conversão, de trazê-los para o reino. Mas o prazer de Deus está naqueles que o temem. O prazer de Deus está naqueles que o amam. Então, que a gente possa fazer esse discernimento muito profundo na nossa vida. Com esse aqui, a minha relação é desse jeito. Com aquele ali, a minha relação é de outro jeito. São coisas pequenas, mas que muitas vezes vão se agravando e, no fim, os nossos costumes, eles estão deteriorados. A palavra fala que a má
conversação corrompe os bons costumes. Se ia falar, William? Não. Eu só falei o mesmo versículo que você falou enquanto você falava. Tá. Então, se a má conversação corrompe bons costumes, eu acho que a boa conversação estabelece bons costumes. Não é isso? O contrário, eu creio que também é verdadeiro. Mas com quem é que eu vou ter boa conversação? Com pessoas que têm a mesma fonte que eu. Eu moro num prédio, eu procuro conversar com todo mundo. Entendeu? E aqui hoje nós estamos tendo um assunto muito bom, que é o frio. Então, eu parto do frio e já procuro conhecer, me apresento, falo quem eu sou, que apartamento eu moro. Assim, eu quero me relacionar com todos do prédio, mas comunhão com 3 ou 4 que moram aqui, que são nascidos de novo. Em hipótese nenhuma, eu vou discriminar no sentido de ofender, de tratar com inferioridade, de diminuir a pessoa. Isso em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Eu tenho que honrar as pessoas. Eu tenho que zelar por elas, tenho que tratar com carinho. Mas a questão aqui é comunhão e relacionamento. A gente precisa colocar sinais bem claros, marcas bem claras na nossa caminhada no meio desse mundo tenebroso. Tá bem? A própria palavra discriminação, ela ganhou uma conotação errada. Né? Discriminar é explicar, na realidade, né? Separar. Quando você faz uma fatura discriminada, você tem item a item o que você está comprando. É uma fatura discriminando, separando os itens. Discernir. Exatamente. É a palavra discernir. Discerne com quem você anda. É isso? Esse problema que aconteceu está lá no capítulo 13, esse comprometimento do sacerdócio, ele levou a zerar o sacrifício. Ou seja, como eu falei, o que eles tentaram lá atrás com outras armas, eles não conseguiram. E conseguiram agora com o comprometimento de pessoas. Correto? Neemias chega e ele toma uma atitude muito séria. Ele manda expulsar os homens, manda expulsar as mulheres, né? De mulheres que haviam mulheres, dos homens que se haviam se casado com pessoas erradas. E tem até uma situação engraçada que ele diz que ele arranca os cabelos de alguns, não é? Então, a coisa é violenta. A coisa é violenta. Eu creio que Deus quer mostrar para nós que contra o pecado nós temos que ser violentos. Ou será que não é violência quando ele diz: se o teu olho te faz tropeçar, arranca o olho. Se a tua mão te faz tropeçar, corta a mão. Isso não é violência? Claro que eu entendo que o Senhor não está falando de algo literal, mas a gente tem que ser violento, esmurrar o próprio corpo, dizer: isso eu não posso e não vou fazer. Isso ofende a Deus. A gente tem que ser violento contra o pecado. Com o pecado, nós não podemos ter condescendência. Não podemos negociar com o pecado. Correto? A gente tem que ser absolutamente santo. Eu não estou dizendo santarrão. Não é isso, não. É ter luz na minha vida. Isso eu não faço porque é errado. Correto? Bom, no final das coisas, os levitas, eles não têm assistência. Eu estou aqui misturando agora 3 ataques aqui, tá? Os levitas não têm assistência e correm para os seus lugares. Amados, nós não temos mais ministérios levíticos. Nós não temos mais isso. Correto? Nós não somos da ordem do sacerdócio levítico. O nosso sacerdócio é o sacerdócio de Melquisedeque. Correto? E assim, Willy, eu já ouvi diversos irmãos, isso hoje está muito forte na internet, que o Novo Testamento não tem dízimo, que a palavra não fala de dízimo no Novo Testamento. E não pratica porque é uma questão da lei.
isso, assim, sendo muito bonzinho, muito educado, muito gentil, eu diria que é falta de leitura bíblica. Se eu fosse mais radical agora, mais ofensivo... Sem papa na língua, pode falar na lata. Pode falar. Eu diria que é analfabetismo bíblico. Entendeu? Porque a Bíblia trata de dízimo. O dízimo não é da lei. É de antes. É de antes da lei. O que a lei fez? A lei regulamentou a aplicação. A lei não criou dízimo. O escritor aos Hebreus diz que tanto Jacó como Levi entregaram o dízimo a Melquisedeque nos lombos de Abraão. Hebreus fala isso. O que é o dízimo? O dízimo, ele é uma declaração de que o 100% é do Senhor. E, simbolicamente, eu devolvo 10%. Então, os 10% são um símbolo pequeno de alguma coisa maior. Correto? E quando Jesus olha para aquela mulher que chega ali diante do gasofilácio e coloca aquelas moedinhas assim, totalmente sem valor, Jesus diz que aquela mulher deu mais do que todos os outros ali. E por quê? Porque ela deu todo o seu sustento. Esse é o princípio do dízimo. É quando você reconhece que tudo é do Senhor. Há irmãos que entregam 10%, que diz, esse aqui eu não posso mexer porque é do Senhor. E ele se esquece que o 90% também é do Senhor. Ele acha que 10% ele não pode legislar sobre os 10%, mas ele pode legislar sobre os 90%. Correto? E isso não é verdade. A palavra diz, amados, que minha prata, meu é o ouro. Toda a terra é do Senhor, toda a sua plenitude, tudo que há na terra é do Senhor. Então, quando eu ensino sobre isso, eu digo o seguinte, se você quiser andar na lei, dê 10%. Mas se você quiser andar na graça, você tem que dar 100%. A lei fala de 10%, mas a graça fala de 100%. Por que eu estou tocando nisso? Porque muitas vezes a gente não é fiel com aqueles que cuidam da gente, com aqueles que são os nossos pastores. E Paulo fala isso. Será que é errado a gente receber bens naturais quando a gente reparte bens espirituais? Quando a pessoa, no caso aqui eles, deixaram de trazer para a casa do tesouro o dízimo, eles estavam dizendo que não tinha aliança com os levitas. E a aliança levítica é exatamente para preservar o povo de dar os seus filhos para o ministério. Então, Deus separa uma tribo para si, e essa tribo ia cuidar das coisas ali do altar, as coisas do templo. O que é que Deus estava dizendo? Me dá uma tribo e vocês ficam livres disso. Então, eles deveriam ter no seu coração uma profunda gratidão, dizer, Deus, o Senhor não pegou meu filho. Então, eu sou grato a ti, está aqui os 10% para sustentar aqueles que o Senhor tomou para si. E esse é o princípio do dízimo, que estava no coração de Abraão. Gratidão e reconhecimento de quem é o Senhor. Foi com esse espírito que Abraão deu. E eu estou entrando nisso porque há um texto na Escritura, e mais tarde, um outro dia, a gente entra com mais profundidade nele, que é o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim, olha, eu agradeço muito porque vocês mandaram oferta para mim, através do Tíquico, eles trazem uma oferta para Paulo. E ele diz, eu estou falando isso não por minha causa, mas estou falando isso por causa de vocês. Porque como vocês mandaram oferta, ela subiu como um incenso agradável, um aroma suave diante de Deus. Ou seja, eles não entregaram a Paulo, entregaram ao Senhor. Aí Paulo fala assim, não estou falando por mim, porque eu tenho em abundância. E eu aprendi a viver na fartura, aprendi a viver na escassez, eu aprendi
todas as formas de vida. Eu já fui instruído. E aí ele termina dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu estou dizendo isso porque quando vocês oferecem a Deus, vocês aumentam o crédito de vocês diante do Senhor. E ele diz assim, ninguém se associou comigo no tocante a dar e receber, senão vocês. Ou seja, quando você sustenta obreiros, você está se associando. E associar é exatamente comprar ações. Então, eles compraram ações na vida de Paulo. Agora, era uma empresa complicada, né? Porque Paulo não parava em nenhum lugar. Um dia estava na prisão, um dia estava fora, um dia em naufrágio, outro dia sendo açoitado. Era uma empresa complicada, né? Eles compraram ações. E aí o Senhor fala assim, o Deus para quem vocês ofertaram, ele vai devolver a vocês segundo a sua riqueza na glória. Ora, eu aprendi que os dividendos, eles são um resultado de capital vezes taxa vezes tempo. Correto? Você tem o capital, você tem a taxa de juros e o tempo de aplicação. Isso aí gera o dividendo. Mas o que Paulo fala? Paulo fala que o dividendo não é o resultado da multiplicação do tempo vezes juros, baseado no capital. Ele diz que o resultado é segundo a riqueza da glória de Deus. Eu pergunto a vocês, quanto é que é isso? E a gente fica assim, numa mesquinharia, rapaz, de ofertar. A gente fica numa mesquinharia de sustentar as pessoas. Quanto é que é isso? É muito, muito, muito mais do pouquinho que às vezes a gente consegue ofertar. Meu Deus, como o nosso Deus é generoso. Deus nos dá tudo o que nós precisamos e muito mais. E muito mais. Correto? Então, eu deixei esse finalzinho aqui para falar sobre o sustento dos levitas. Amados, nós precisamos, a igreja precisa aprender a sustentar seus pastores, seus missionários. A igreja precisa se envolver com isso. E eu falo nisso hoje, William, assim, com muita tranquilidade, porque teve um tempo que eu não falava, porque eu achava que as pessoas podiam pensar que eu estava advogando em causa própria. Isso. Hoje eu não ligo, honestamente, eu não ligo. Paulo diz assim, se vocês me julgam, maior é Deus, a minha consciência não me acusa. E se por acaso a minha consciência me acusar, maior é Deus do que a minha consciência. Eu ensino sobre isso, porque eu considero que o assunto de finanças ele é tão espiritual quanto qualquer outro assunto. Tanto mais que a Bíblia diz que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Que alguns, querendo ficar ricos, caíram em ciladas, em tentações, em enroscos na vida. Então, nós precisamos ensinar isso. Correto? Aqueles 4 pontos que eu... Oi. Antes de você lembrar os 4 pontos, tem gente que fala assim, tá certo tudo que você falou, mas o Ministério Levítico acabou. Mas nós não somos levitas. Mas nós não somos levitas. Sim, claro que não. Levita é aquele pessoal que fica levitando. A gente não é esse pessoal. O sujeito que fala que o dízimo terminou na cruz, porque o Ministério Levítico foi encerrado, agora todos somos um reino de sacerdotes, então não precisa de levita, então não precisa de dízimo. Essa é a máxima da tropa, né? Tá bem. Vamos raciocinar assim. Vamos raciocinar desse jeito. Vamos admitir que isso aí possa estar certo. Como é que era a igreja primitiva? Seria ridículo eles repartiam tudo. Tal de Pedro. Seria ridículo um tal de Pedro ou um tal de Tiago chegar na frente lá e ensinar sobre 10% para uma igreja que dava 100%? Para uma igreja que zelava que não houvesse nenhum necessitado no meio? Eu não quero julgar e condenar, mas uma boa parte desses irmãos que fala isso não são de ofertar, não são generosos. Estão segurando para si, né? É aquele pessoal lá
que dizia que ele não podia sustentar os pais, não, porque o dinheiro dele era corbã. Ou seja, dedicava o dinheiro a Deus e não podia sustentar os pais. Isso é uma loucura, uma loucura. Jesus falou que das riquezas de origem iníquas, fazei amigos, para que quando essas vos faltarem, aqueles os recebam nos tabernáculos eternos. Então, para que a minha riqueza? Para levar gente para o céu. Correto? Todas as riquezas que Deus colocou na terra visa a nossa espiritualidade e não a nossa comodidade. Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado com a nossa salvação. Então, tudo que Deus faz tem um alvo. Que nós sejamos salvos, que nós sejamos pessoas espirituais, que nós sejamos pessoas cheias do Espírito. Então, todas as coisas giram ao redor disso. Correto? Não gira em redor do casado, se dar-se em casamento, do comprar, do vender, do plantar, do colher. Não gira ao redor disso. Agora, o que eu ensino, meu irmão, é que a riqueza não é para quê. A riqueza é para quem. Não foi essa palavra que o Senhor perguntou em Lucas, quando disse que um homem que teve uma super safra derrubou os celeiros para caber mais coisas, construiu grandes armazéns. E aí a palavra diz que naquela noite o Senhor chegou para ele e disse: louco, o que tens entesourados, para quem será? Não é para quê, para quem. Depois, lá em Efésios, diz que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que repartir. Depois, lá em Eclesiastes, reparte com 7, reparte com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre essa terra. Então, o ensino da Escritura ele é totalmente contra o pensamento mundano a respeito de riquezas. Esse negócio é tão sério que Deus chamou as riquezas de mamon. Jesus deu um caráter divino às riquezas, mas isso é matéria para outro dia. Quando você cansar de falar de Neemias, a gente já tem assunto, então, para uma outra série. Mas vamos lembrar os 4 princípios, então. Quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé sobre a terra. Seguir a santificação e a paz com todos, né? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Número 3. Vai. Quem vai falar aí? Não deu tempo de eu anotar. Bem-aventurado é aquele que foi encontrado alimentando seus conservos. Cuidando do irmão. Cuidando do irmão. E o quarto ponto é que a vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E não é anjo que vai pregar, não. Somos nós. Somos nós. Amém. Então, tudo que a gente tem que girar ao redor desses 4 pontos. Amém? Aleluia. Irmãos, desculpa aí. Alguém quer fazer perguntas, irmãos? Quem quiser, o momento é esse. Fale agora ou na última quarta-feira do mês de agosto. Se não for pedir muito, eu queria desde a primeira, se ele pode citar. Manda. Esses 4 pontos? Não, as primeiras. Só citar. As primeiras o quê? Da primeira... Ataques. Os ataques? Porque aqui chegou até a 12ª, né? Tá. O primeiro ataque está em 2:19. Acusação, zombaria e calúnia. Tá? O segundo ataque está no capítulo 3, verso 5. Soberba e insubmissão. O terceiro ataque, está acompanhando? Está dando para escrever? Estou. Tá? 4:1. Zombaria. O quarto ataque, 4:8. Confusão. O quinto ataque é o capítulo 4, verso 10,
desânimo. O sexto ataque, capítulo 4, verso 12, medo. O sétimo ataque, capítulo 5, verso 1, murmuração. O oitavo ataque, capítulo 6, verso 2, engano. O oitavo ataque, né? O nono ataque, capítulo 6, verso 6, calúnia. O ataque número 10, capítulo 6, verso 10, engano espiritual. O capítulo 11, o ataque número 11, capítulo 6, versículo 17, alianças erradas. O 12º ataque, capítulo 13, versículo 4, comprometimento dos sacerdotes. Pegou? O 14º ataque, aliás, 13º ataque, desculpa, é o 13:10. Falta de assistência aos levitas. O 14º ataque, capítulo 13, verso 10. Falta de fé dos levitas. O 15º ataque, capítulo 13, verso 15. Falta de prioridades corretas. E o 16º ataque, capítulo 13, versículo 22, impureza. Deu para acompanhar, minha irmã? Que bom. Obrigada. Valdelis, depois Oi. você coloca isso no grupo da igreja, todos esses ataques, você arruma aí os versículos, os nomes, faz uma coisa assim. Gilberto, se você quiser, bom, eu acho que está no livro, não está? Ah, é Mas verdade, é verdade. Tá. Não, esquece, está no livro, esquece. Tá bom. Beleza. Tá bem. Mas espero ter sido útil a vocês. Tá bom? Nesse bate-papo nosso aí. No mês passado, eu fiquei pensando assim, da onde o Jamê tirou tanto ataque? Aí hoje você tirou o mesmo número. Eu falei, gente, eu preciso Gilberto, mais uma vez ler Neemias. Mas algumas vezes tem ataque desse aqui que se repete. Entendeu? Talvez eu devesse dizer assim, 16 tipos de ataques. Porque alguns desses ataques são... É que a gente lê, conhece a história, mas nem sempre a gente tem o discernimento que se trata de um ataque. Por exemplo, aquela parte lá que Sambalá tenta parar a obra, escreve lá para o rei, aquilo é uma coisa assim, muito clara e muito óbvia. E a gente percebe que foi um ataque. Agora, existem as questões mais subjetivas, como você, por exemplo, realmente lá no final, quando Neemias volta, por exemplo, e tinha aquela aliança lá entre Tobias e Eliasibe. Aí você lê aquilo, acha um absurdo, uma afronta, mas nem sempre você para. Gente, isso aí foi um ataque. Entendeu a questão? A gente lê, acha até que é uma coisa errada, mas aí quando você faz essa questão aí, separa as coisas, deixou bem claro. Que bom. Me alegro, Gilberto. Me alegro.
É que a palavra é isso. A gente precisa da igreja para ter uma visão mais ampla. A gente ouve um, ouve outro no Senhor e a coisa vai se tornando mais clara para a gente, né? Glória a Deus. Eu brinco, Gilberto, dizendo que os mistérios de Deus estão claramente ocultos na Bíblia. Legal, legal. Estão aí. Você se dispõe a cavar, Deus vai trazendo para a tona, né? Amém. É verdade, é verdade. Mas que Deus abençoe vocês aí, tá? Que Deus faça fluir a graça na vida de vocês aí, tá? Amém. Jamê, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado Por favor, pelo meu tempo que você disponibilizou para estar conosco. Amamos muito a tua vida e principalmente o depósito de Jesus na tua vida. Amém. Deus é muito bom. Amém. Muito obrigado, viu? Senhor, nós somos gratos pela vida do Jamê, Senhor. Queremos pedir a tua bênção sobre ele, Senhor, com saúde, paz e cada vez mais, Senhor, ânimo, disposição, Senhor, e que nunca, Senhor, nenhuma seta do inimigo, das mais diversas formas, Senhor, venha tirar ele do alvo, Senhor. Amém, servir, amém. Contribuir para a edificação da igreja, Pai. Amém. Amém, Senhor. De Jesus, nós te agradecemos, te pedimos e te agradecemos por essa disponibilidade do Jamê em relação a nós, Pai. Muito obrigado. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Irmão, muito obrigado, meus amados. Faz a propaganda aí, Jamê. Qual é a página onde o pessoal encontra os seus livros todos, para quem ainda não tem? Qual o site? Servindocomapalavra.com.br. Lá tem todos os seus livros. Tem um novo que saiu agora. Tem outro que saiu, né? Esse de Neemias. Não, tem um outro novo. Não tem um novo. É a segunda parte Bom, tem... de Neemias? Não, da igreja. Não, tem Pilares da Igreja. Pilares da Igreja. Tem conceitos sobre o discipulado. Tem vários lá, dá uma olhadinha lá. Então, o próximo vai ser sobre mordomia, se Deus permite. Servindocomapalavrra.com.br, né? Exatamente. Tá ótimo.